Fala galera, tudo bom? Eu sou Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista. Esse é o meu canal no YouTube, que sai vídeo toda terça-feira às 11 horas da manhã para o público em geral e toda quinta-feira às 11 horas da manhã um vídeo direcionado para médicos e estudantes de medicina. E eu decidi fazer uma coisa diferente nessas próximas 10 semanas que se seguem. A gente vai gravar um curso online inteiramente gratuito aqui no YouTube, com aulas semanais. Serão 10 aulas semanais, tá certo? É um curso de raciocínio clínico. Hoje é a primeira aula, então eu espero que vocês gostem. E por favor, se inscrevam no canal, quem tiver interesse em participar do curso, porque já vai participando, né, e recebendo as notificações conforme os vídeos vão saindo. E deixem o like de vocês, curtam o vídeo, comentem, tá certo? Comentem dizendo, por exemplo, que tema vocês querem na semana seguinte, porque os temas não estão ainda totalmente definidos. Então, de acordo com os comentários de vocês, a gente pode definir os temas. E curtam realmente se gostaram dos vídeos, que é a forma de saber se vocês gostaram, né? Mas, lembrando, se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever. Então, pessoal, vamos lá. Outra coisa importante, meu Instagram, Dr. Lucas Mustafa, tá certo? Dr. Lucas Mustafa. Então, qualquer dúvida, pode chamar lá no direct, eu sou super acessível, eu tô lá e respondo, tá bom? E me sigam lá também, certo? Eu sempre posto coisas sobre saúde, sobre medicina, atualizações sobre cursos e etc. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui essa primeira aula. A primeira aula agora, que é a de hoje, é uma aula introdutória, certo? Sim, uma aula introdutória. As outras 9 aulas vão ser cada uma sobre uma síndrome clínica respectiva. Eu não vou dar a pedir sobre elas, até porque vocês vão ajudar a decidir também ainda. Mas vamos supor que uma delas seja anemia. Então a gente vai mostrar como é que faz a investigação diagnóstica de anemias. Doutorásica, investigação diagnóstica de doutorásica. E por aí vai. A aula de hoje não, ela é uma aula introdutória. É uma aula onde a gente vai falar sobre o método clínico. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no meu canal, logo um dos primeiros vídeos que eu postei, inclusive, salvo engano, foi o segundo e o primeiro de quinta-feira, onde eu comento um pouco sobre o método clínico. Mas hoje vai ser uma aula mais completa, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o método clínico, na verdade, ele depende, é a forma que a gente usa, né, o método empregado para a gente chegar ao diagnóstico de um paciente. E para fazer isso, ele depende de 3 elementos principais, 3 grandes pilares. Vocês sabem quais são os pilares? Pois é, vamos lá. Os pilares são, primeiro deles, coleta de dados. Veja como é importante isso aqui. Coleta de dados, tanto na anamnese, como no exame físico, como nos exames complementares. A gente precisa de dados para dar um diagnóstico. A gente tem que saber coletar esses dados para poder dar esse diagnóstico. Segundo elemento, segundo pilar importantíssimo, é o conhecimento médico adquirido. Pessoal, tem uma máxima da medicina que diz o seguinte: a gente só diagnostica aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço a doença X, não tenho como dar esse diagnóstico. Então a importância de a gente estar sempre estudando e se atualizando, tá certo? E revendo certas doenças, certas síndromes. Porque com esses dados eu vou poder fazer o cruzamento de ideias, né, de sintomas na minha cabeça, para poder dizer, opa, doença tal dá esses sintomas, então pode ser o diagnóstico, tá certo? E terceiro, por fim, e não menos importante, está, de fato, o raciocínio clínico. Pessoal, o raciocínio clínico é justamente como a gente vai juntar os dados obtidos na coleta de dados com o conhecimento médico que a gente já tem adquirido ou que a gente vai adquirir estudando ainda mais. A gente vai juntar isso aqui e raciocinar em cima dessas informações. Pô, tem os dados aqui presentes, sei que doença A dá isso, doença B dá isso, doença C dá aquilo, e com esses dados eu vou raciocinar. Então eu tenho que ter uma forma de raciocinar para poder chegar no diagnóstico, certo? Esse é o raciocínio clínico. Aí vem aquela pergunta assim, como é que eu raciocino? Lógico, tem várias maneiras e esse é o grande ponto. Existem 4 métodos principais, vamos dizer assim, os métodos mais importantes, mais empregados quando a gente fala em raciocínio clínico. Existem outros também, mas existem 4 principais. Se vocês souberem esses 4, já dou por satisfeito demais. São os 4 mais úteis, os 4 mais utilizados, os 4 mais efetivos, né, mais eficazes. Então vamos lá. O primeiro deles, o primeiro método empregado aí como método no raciocínio clínico, para que a gente possa chegar a um diagnóstico coletando dados e com conhecimento médico adquirido, que eu vou falar, é o reconhecimento
de padrões. Desculpem a letra aí, viu, pessoal, mas médico você sabe como é, né? Então vamos lá, vocês também são, né? Então, reconhecimento de padrões. Pessoal, o reconhecimento de padrões é um método que ele é meio intuitivo, meio instintivo. Como assim? Imagine aí que chega para você um paciente de 78 anos com dor torácica em aperto, irradiando para membro superior esquerdo e mandíbula. Ele é hipertenso, diabético e tabagista inveterado. Pessoal, vou pensar logo em infarto. Isso é uma coisa meio medular, é quase que um reflexo, é o diagnóstico reflexo que a gente dá. Chega um paciente com uma dor lombar direita que está irradiando até para a região testicular. Tem ardência na urina e é uma dor tão intensa que o paciente não tem nem posição antálgica. Eu vou pensar em cólica nefrética. Então, o paciente está falando e você já matou o diagnóstico, ou pelo menos uma boa hipótese diagnóstica, porque você está reconhecendo um padrão que você ou já viu em algum paciente ou já viu no livro, né, na literatura. Então, é um diagnóstico meio intuitivo. Você tem que ter o conhecimento, mas ele é medular, é um reflexo da gente, tá certo? Segundo, não menos importante, logicamente, a gente tem o método da exaustão. O método da exaustão, a gente brinca às vezes dizendo que é o método do estudante de medicina, principalmente aquele estudante que está começando agora a semiologia, que não conhece tanto as doenças, mas que está aprendendo ali os sinais e sintomas, né? Porque o estudante vai lá e vai coletar o máximo possível de informações na anamnese, no exame físico, nos exames complementares, e depois, com essas informações em mãos, ele vai estudar, pesquisar e poder, assim, entender o que é que pode dar aquilo. Então, a exaustão é a exaustão em obter, em coletar dados. É uma coisa meio que, sabe quando você vai, você não separa o que é importante do que não é? Você vai pegar tudo ali e depois você vai separar. Basicamente é isso. A gente também faz isso depois de um tempo? Faz. Ou quando a gente está muito perdido no caso, né, um caso muito difícil de diagnóstico, embora isso ainda assim seja raro a gente fazer, porque tem métodos melhores, ou uma situação mais comum é na consulta de check-up, na medicina preventiva, porque é um paciente que chega sem uma queixa. Então, é um paciente que a gente tem que se exaurir mesmo na anamnese, no exame físico, exames complementares muitas vezes, pelo menos os pertinentes ao caso, para poder buscar encontrar algumas alterações ou descartar que tem alterações para que o paciente assim esteja rígido, né? Ou seja, eu vou lá, consulta de check-up, eu vou fazer várias perguntas ativas no IOA, eu vou fazer um exame físico completo para ter certeza que o meu paciente está saudável, certo? Esse é o método da exaustão. Agora vamos para o terceiro, certo? Essa ordem não tem um motivo, já vou explicar por quê. O terceiro é o método hipotético dedutivo. Bem, esse provavelmente é o método mais usado na prática clínica, certo? Talvez depois de reconhecimento de padrões, pelo menos dos métodos dedutivos, né? Mas ele é muito usado mesmo, ele é muito interessante, muito eficaz. É um método onde a gente, a partir da conversa com o paciente está contando a história, eu vou interpretando já o que ele diz e já automaticamente pensando em possíveis hipóteses. E aí vamos dizer que eu tenho 3 hipóteses naquele momento e uma delas dá tosse, as outras 2 não dão. Então eu pergunto para ele, você tem tosse? Aí ele diz, não tenho, eu já elimino aquela hipótese. Ou seja, eu vou formulando hipóteses e perguntas para refutar ou corroborar as minhas hipóteses diagnósticas durante o atendimento clínico, tanto na anamnese, como no exame físico, como nos exames complementares. Então esse é o método hipotético dedutivo, certo? Criar a hipótese e aí vou deduzir, né? Tentar reduzir as hipóteses, né? Ou seja, eu vou deduzir se a hipótese está certa ou não. E por fim, eu deixei por fim por um motivo, o método do algoritmo. É um método que eu gosto muito, particularmente, e ele tem uma peculiaridade, para mim ele é o método mais didático, mais acadêmico, certo? E dá para usar tranquilamente na prática clínica também. Eu gosto muito dele e uso bastante, não vou dizer que é o que eu mais uso, mas eu uso bastante esse método, e é onde a gente vai fundamentar nossas aulas principalmente. Então, não vou nem dar tantos exemplos, porque vocês vão se cansar de ver exemplos. Mas o método do algoritmo é basicamente o quê? Você tem uma doença, por exemplo, o paciente tem diarreia. A diarreia é com sangue ou sem sangue? É com sangue. Então, é uma diarreia... Perdão, vou usar uma melhor. O paciente tem diarreia. Diarreia aguda, subaguda ou crônica. Aguda vai para lá, subaguda vem para cá, crônica vai para lá. É aguda. É uma aguda com sangue ou sem sangue? Com sangue.
Com sangue eu tenho que pensar numa disenteria, possivelmente considerada antibiótico. Sem sangue eu tenho que pensar na diarreia viral, tratamento de suporte. Então, eu vou criando um algoritmo de perguntas e respostas para tentar chegar no diagnóstico, na conduta inicial. No caso aqui nosso, no diagnóstico. Então, a gente vai trabalhar com isso. A gente vai fazer um curso de raciocínio clínico. Hoje foi a introdução, citando aí, mostrando para vocês em que se baseia o método clínico, né? Conhecimento, coleta de dados, conhecimento médico adquirido e raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, quais são os seus 4 principais elementos, né? Os 4 principais formas de a gente elaborar um bom raciocínio clínico, que são o método do reconhecimento de padrões, o método da exaustão, o método hipotético dedutivo e o método do algoritmo. E aí a gente vai, a partir da próxima semana, começar uma síndrome abordando a partir do método do algoritmo. A gente vai raciocinar junto, criar junto um raciocínio clínico, usando o método do algoritmo para aquela síndrome. Juntinhos vamos fazer isso. E vamos elaborar todo o algoritmo da síndrome clínica em questão. Ou seja, a gente vai construir juntos um algoritmo. Vai esmiuçar uma síndrome utilizando o método do algoritmo, tá certo? Que é o mais didático, é o mais acadêmico. Então, por isso, espero que vocês gostem. Esse tema, eu vou inclusive no Instagram, fiquem lá de olho. Por isso, me sigam no Instagram e fiquem de olho, porque eu vou jogar lá as opções para vocês escolherem esse primeiro tema, tá certo? Valeu, pessoal, espero que tenham gostado e espero que gostem ainda mais das próximas aulas. Beleza? Valeu, tamo junto!